Coloração ou descoloração com ou sem amônia. Será que a gente tem tanta diferença? Qual que é a diferença que a gente tem quando a gente usa um produto sem amônia? Será que ele é menos agressivo realmente que o produto com amônia? A pessoa se perde já. É isso que a gente vai falar nesse vídeo, porque é uma dúvida muito comum de muita gente e eu achei que era importante a gente esclarecer um pouquinho mais desse assunto. Então vamos embora. O que a gente vai falar aqui é o que a amônia ela realmente faz no nosso fio, como que acontece, o que é, né, esse produto sem amônia, será que ele é menos agressivo, o que ele faz, qual que é a função ali, como que a gente faria um tratamento, uma química, né, ali, sem a amônia, e também a gente vai entender um pouquinho mais sobre os fatores que a gente tem que levar em consideração quando faz um processo, um procedimento químico, tá? Então esses são os pontos que a gente vai abordar principalmente nesse vídeo. Então vamos embora. O que a amônia faz? Vamos começar por aí, que é uma parte bem importante. A amônia ela é um alcalinizante. O que isso quer dizer, Melanie? Tá falando grego para mim. Ela vai mexer com o pH do nosso fio, porque o nosso fio ele tem várias cutículas que são como escamas de peixe, vamos dizer assim. Elas são retinhas, todas elas ali, para formar o nosso fiozinho. Só que quando a gente usa um alcalinizante, a gente mexe no pH desse fio, essas cutículas que estavam todas fechadinhas para proteger ali o que tem por dentro do fio, elas se abrem. Quando elas se abrem, para quê, né, que a gente usa esse alcalinizante para se abrir, para abrir a cutícula? E a gente usa na coloração e na descoloração justamente para entrar ou o pigmento ou o oxidante, ou os dois, dependendo do tipo de coloração, às vezes é os dois, tá? Então a gente vai abrir a cutícula justamente para mexer na cor, no tom daquele fio. E quando a gente fala em amônia, o que mais incomoda e que fez surgir opções sem amônia é o odor. Muita gente se incomodava com aquele cheiro que a amônia causa, porque é um cheiro desagradável. Então, muitas pessoas começaram a optar por isso e acreditavam que a gente usar um produto sem amônia, ele seria menos agressivo ao nosso fio, seria mais benéfico. Que é a amônia que é o problema. Às vezes associei isso até ao cheiro, né? Ah, se faz um cheiro ruim, é porque faz mal para mim, faz mal para o meu cabelo. E aí, criaram-se então os produtos sem amônia. Só que os produtos sem amônia, o que eles são? O que tem ali que faz com que abra a cutícula para que penetre também, porque a gente também segue com uma penetração de pigmento ou de oxidante. Então, a gente tem um alcalinizante de novo. Só que ele é um alcalinizante que não tem amônia, é um outro tipo de alcalinizante. Então, de qualquer forma, a gente está abrindo a cutícula para o pigmento ou oxidante entrar ali para fazer a mudança de cor dos nossos fios. E elas são menos agressivas? Nem sempre. Inclusive, existem estudos que mostram que um dos tipos ali, pelo menos, ele é o mais agressivo ainda para os nossos fios do que a própria amônia. Então, nem sempre a gente fica com aquela coisa na cabeça de que sem amônia vai ser melhor, mas nem sempre é essa a realidade. É claro que a gente testa, né? Aquilo que eu sempre digo, a questão de teste de mesh é algo que é realmente muito importante quando vai fazer um procedimento químico, principalmente para ti acabar vendo se aquele teu fio ele vai suprir, né, ali vai aguentar, vamos dizer, aquela química, dependendo do cabelo, às vezes tá muito frágil. Claro que as cabeleireiras podem ver ali, às vezes se tiver muito frágil, você já vê de cara, mas tem casos onde o teste de mesh ele pode ser super importante. E tem um outro ponto que é mega importante para fazer o teste de mecha, que é justamente saber se aquele tom realmente era o que tu estava querendo, porque os nossos cabelos eles não abrem a cor igual, né? Eu não sei se você já tinha essa informação ou não, mas às vezes, por exemplo, o meu cabelo com o tom que eu tenho, pode ser que alguém com o mesmo tom que eu tenho vá fazer uma mecha com um tom diferente, tá? Então, isso é muito variável. Então, para ti não
ficar com uma expectativa ali e se frustrar porque não ficou exatamente como tu gostaria, o teste de mesh ele se torna imprescindível, ele se torna muito interessante, porque ao invés de você ir lá e fazer em todo o teu cabelo e depois dizer eu odiei, você vai lá e faz um teste de mesh num pequeno pedaço e aí fica sabendo antes de fazer a cagada. E aí, então, tem diferença ali? Qual que é a diferença, então, da amônia para não amônia? Na realidade, é ter amônia ou não. Porque ainda assim é uma química, ainda assim vai agredir, de certa forma, o nosso fio, e por isso a gente tem que ter cuidados iguais, tá? Então, tem ainda, inclusive, aquela que eu falei ali, eu não vou lembrar o nome, deixa eu até achar aqui, mas tem um tipo, nem precisa, né? Porque o nome não, vocês não vão saber. Mas tem um tipo ali de... Não, vou falar, porque pode ser que vocês levem, né, para as cabeleireiras, ou pode ser que uma cabeleireira esteja me vendo aqui agora. Mas o estudo que eu comentei é um que tem a monoetanolamina. Monoetanolamina, tá? É uma comparação ali onde o estudo avaliou os danos causados pela amônia ou pela monoetanolamina e encontraram um dano 85% maior nos produtos com a monoetanolamina do que com a amônia. E mencionaram que se o problema do uso da amônia é o odor, que poderia ser trabalhado em uma base cosmética diferente, ao invés de substituir por outro alcalinizante que traz mais danos ao fio. Então, isso é muito importante de saber, né? E acaba que, eventualmente, a pessoa acha, porque ela é um produto que é sem amônia, vai ser menos agressivo para o nosso fio. Mas não é bem assim. E acho que isso aí já ficou bem esclarecido, né? Ele não agride menos, no caso ali. Às vezes pode ser que agrida, vai depender. Eu sempre digo a questão de cosmético até, é sempre muito dependente, né? Às vezes, para uma pessoa, um tipo de tintura vai funcionar melhor do que para outra, assim como eu falei do tom, né? Às vezes, o tom do cabelo ele vai ficar diferente do outro, então é muito variável. A gente precisa experimentar, por isso o teste de mesh ele se torna muito importante. Então, fatores, né, que importam mais do que ser com amônia ou não, né? Essa questão do teste de mesh é um dos fatores que é mega importante de tu saber que existe, né? Saber que existe para te poder pedir, por exemplo, num salão de beleza ali antes de fazer uma besteira com seus cabelos, tu pode fazer esse pedido, né? Acabar se sentindo mais confortável com o que tu vai fazer para evitar de depois se frustrar, por exemplo, ou então de ter um corte químico, que é essa parte que eu acho que a maioria se frustra muito mais porque é teu cabelo assim indo pelo ralo, literalmente. E teu dinheiro também, né? Porque, né? Não preciso falar. E outros fatores. A frequência que tu faz esse tipo de procedimento é mega importante. Dá um intervalo correto, dá intervalos entre as aplicações. Isso aí é algo que, se a gente não faz, isso aí pode acabar agredindo, né? Ainda mais porque colocar uma coisa, a sobreposição, né, ali, uma química em cima da outra, por exemplo, sem dar um intervalo que é o adequado, isso pode vir a causar um corte químico também. Pode vir a causar mais danos ao teu fio, que ele fique mais fragilizado, mais quebradiço, com aquele aspecto de seco, de palha dele. Então, isso é muito importante. E o estado do teu fio também é mega importante antes de escolher fazer uma química ou não, porque às vezes o teu fio ele já vem fragilizado, porque daqui a pouco a tua alimentação não tá tão adequada, porque você não tá cuidando tão bem dos cabelos, não tá usando cosméticos que ajudem também ali o fio. Se a tua alimentação tá boa, isso é já um passo muito importante, né? Mas a gente precisa entender também o estado do teu fio. A gente não, o cabeleireiro e você, né? Eu posso ver aqui em consulta, mas eu não faço esse tipo de processamento químico. Eu realmente foco no atendimento para pessoas que têm queda de cabelo, calvície, afinamento dos fios, falhas no couro cabeludo, caspa, coceira, sensibilidade. Então a gente foca muito no couro cabeludo e a gente também cuida do fio quando a gente tem quebras, para entender também o que pode estar acontecendo, porque às vezes é dentro da tua rotina que tem alguma coisa que não tá legal e a gente pode fortalecer esse teu fio, tanto
com o uso de suplementações, seja com procedimentos em clínica, mas a gente tem ali como entender o que tem ali por trás, porque a gente passa por todo um escaneamento, vamos dizer assim, para entender o que está acontecendo, né, que está fragilizando os teus fios, e aí a gente entende melhor sobre isso. Um ponto que faltou, tonalizante. Tonalizante, ele é uma das químicas, ela é, o tonalizante. Ele é um dos procedimentos químicos que é menos agressivo. Tá, Melanie, mas como assim? Que história é essa? Porque além dele não usar amônia, só que aí a gente pensa, poxa, você acabou de dizer que amônia ou não amônia não faz diferença, agride igual. Sim, mas ele não usa amônia e ele também usa um oxidante em um volume menor. E isso faz com que o fio ele não seja tão agredido. Até por isso que esse tipo de química, o tonalizante, ele acaba durando menos. Quando você faz ela em poucos dias, ali, em pouco tempo, geralmente sai com a lavagem, inclusive. Então, por isso ela causa menos danos ao teu cabelo, tá? Entendido? E eu quero saber se você já sabia de tudo isso, o que você sabia sobre isso, se esse vídeo te ajudou. Não esquece de deixar teu like, se inscreve aqui para receber mais vídeos sabendo sobre essa questão toda de cabelos e comenta aqui pra mim que eu quero saber se você gostou desse conteúdo e o que você aprendeu, se você quiser me contar. Até o próximo vídeo!